Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente dá uma desviada no mundo político. Vamos falar um pouquinho da nossa saúde, do nosso bem-estar, né? Vamos falar de fome. Quando a gente fala de fome, qual é a primeira coisa que você imagina? Irmãos e irmãs nossos que estão aí, às vezes aqui no próprio Brasil. Ela vai lá no norte de Minas, vai em regiões do Nordeste aí, onde eu já tive a oportunidade de visitar algumas, né? E a gente vê a fome realmente juntando-se à vontade de comer. O mundo pensa muito nesse tipo de fome. A ONU trouxe um relatório agora, coisa de 2019, mostrando a fome, que continua campeando, embora tenha dado uma certa melhora. Melhor do que eu falar, e antes de apresentar a nossa convidada, coloque esse vídeo aí, por favor. São dados oficiais, trazidos pela ONU, né? Mas não é bem dessa fome que eu quero falar hoje, não. Você já parou para pensar por que às vezes você ou engorda demais ou emagrece demais? A sua alimentação é propícia? Nós vamos falar de uma fome que eu praticamente não conhecia muito, não. Pretendo conhecer um pouquinho mais. A gente vai falar de uma fome oculta. E esse tipo de fome acaba provocando, por exemplo, às vezes, além do corpo em si, problemas no próprio cérebro. E a gente fala, então, de fome oculta, alimentação, cérebro. Estou recebendo para conversar conosco nutricionista Camila Pedrosa, ela é graduada em nutrição pela Uniplan, educação física pela Unieuro, olha que bom, pós-graduada em fisiopatologia humana, comportamento alimentar, possui formação em coach nutricional e atua na área de comportamento alimentar em mulheres adultas. O homem está fora. Seja bem-vinda, Camila Pedrosa. Obrigada. Obrigado por ter vindo, viu, querida? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Só as mulheres podem passar pela nutricionista, hein? Ou o homem também tem vez? Também tem vez. O foco é trabalhar com as mulheres, justamente porque foi nessa área que eu me especializei. Mas a gente atende também homens e não tem nenhuma restrição quanto a isso. A gente também trabalha comportamento alimentar com homens. Essa história de fome oculta. Então, fome oculta é justamente uma carência de nutrientes que a gente tem no organismo. Ela é muito confundida justamente por causa da palavra fome, né? Que nos remete sempre à falta de alimento. Mas, na verdade, a fome ela não só remete à falta de alimento, remete à falta de algum tipo de nutriente. No caso da fome oculta, a gente tem essa carência de nutrientes, de micronutrientes, que são popularmente conhecidos como vitaminas e minerais. Então, a pessoa se alimenta em volume, quantidade de calorias, porém, falta nutrientes aí dentro do organismo do ser humano. E aí isso gera outros problemas. Começa a acontecer o quê? Quem não se alimenta... Eu ouvi de alguém, numa entrevista com Laírio Ribeiro, eu estava fazendo uma propaganda
uma merchandising no programa, né, de um produto, e ele se meteu no meio. Ele estava para ser entrevistado, né? E o Laíro falou assim, isso aí é bom, sabe por quê? Porque isso nutre. Tem tudo a ver, não? Quer dizer, alimentação e nutrição são coisas diferentes? Ou uma depende da outra? Então, na nossa atualidade, existe uma diferença. Nós estamos lotados de alimentos industrializados e disponíveis no mercado. E isso me diz que a gente tem muito alimento que supre a quantidade de energia que a gente precisa para o dia, que é justamente essa quantidade calórica, mas ele não supre os nutrientes necessários para a gente desenvolver as nossas atividades diárias. Então, são as conhecidas calorias vazias. Ocas, como já ouvi falar, né? Exatamente. Você come, mas não está tendo o suficiente. E aí isso não te faz comer mais e mais e mais e mais? Sim, quando a gente tem a carência de nutrientes, o nosso organismo está sempre pedindo que esses nutrientes eles sejam supridos. Então, a gente vai passar o tempo inteiro com essa vontade de comer mais, mas justamente é um sinal do corpo pedindo, não na verdade o alimento em si, a caloria, mas pedindo para que você supra essa necessidade de nutrientes dentro do organismo. O organismo humano, será que nós perdemos muito da sensibilidade, por exemplo, que você percebe nos animais? Você vê, por exemplo, um cachorrinho, um gatinho, né? Se está com um probleminha estomacal ou coisa semelhante, você solta ele no verde ali, ele vai no lugar certinho para comer aquela plantinha que fará bem para ele. Nós perdemos isso. Sim. Porque não há um sinal evidente, por exemplo, peraí, você tem que comer determinada coisa porque eu estou precisando, o organismo falando. Sim, nós perdemos isso ao longo do tempo. A gente perdeu os nossos sinais de fome e de saciedade. E isso começa lá da infância. A partir daquele momento em que os pais não dão autonomia para as crianças dizerem quando estão satisfeitas ou quando querem comer. Na verdade, a maioria das crianças são alimentadas. Elas não escolhem a quantidade de alimento que vão colocar no prato e muitas delas não têm o direito de dizer que estão satisfeitas. Elas precisam comer tudo que foi colocado no prato, não é verdade? Desde criança, a gente ouve muito falar, tem que comer tudo que está aí. Se não comer, vai apanhar, vai ficar de castigo. Tem sempre alguma coisa relacionada a isso. A criança obesa é sempre a mais linda, né? Sim. É a mais cortejada pela gente, né? Sim, tem que comer tudo. Não pode deixar a comida sobrar, não pode desperdiçar o alimento, aquele que está ali no prato. Então, assim, tem sempre essa teoria de que come tudo que está no prato. Só que quem coloca o alimento da criança? Grande maioria das vezes são os cuidadores, ou os pais, ou avós, ou tios. Alguém coloca o prato da criança, mas aquela fome foi baseada na fome de quem? Normalmente do adulto. E aí a criança precisa comer aquilo tudo. O que acontece com isso? Normalmente a gente perde esses sinais de fome e de saciedade. Então eu deixei de perceber quando eu estou satisfeito. Por quê? Porque eu preciso comer o que está no prato, tudo que está no prato. E isso me faz desconectar daqueles sinais internos que a gente tem. Eu fico observando, já que você está tratando de criança, e a gente, com certeza, a gente está falando para várias mãezinhas e vovozinhas que cuidam de crianças também, né? Bons tempos aquele. No meu tempo, por exemplo, você raramente comeria um sanduíche na hora do almoço ou até mesmo na hora da janta. Era o famoso arroz com feijão e mais uma mistura, ou duas ou três. Hoje, a meninada está na base do industrializado. Isso muda também o comportamento e até o crescimento dela é complicado nesse sentido? Sim, muda muito. O que acontece? As crianças elas têm o excesso de industrializados. E aí, justamente, o excesso dos alimentos industrializados nos dá essa carência de nutrientes. Se a gente tem uma carência de nutrientes, a gente vai ter déficit no crescimento, vai ter déficit de atenção, vai ter dificuldade de memorizar, vai ter uma série de problemas que vão aparecer ao longo da vida. E é justamente isso que acontece na fome oculta. Não é nada que apareça de imediato. Então, eu parei de consumir um nutriente e hoje eu já tenho todos os sintomas. Não, pelo contrário. A gente vai começar a sentir todos os sintomas quando isso já está num caso mais agravado. Então, quando a situação já não está dentro do nosso controle, quando realmente já existe uma grande carência de nutrientes, é que a gente vai começar a perceber. Por isso que eu falo muito de criança, porque é lá na criança que a gente faz essa base para a vida adulta. Então, como é que, como adulto hoje, eu consigo controlar aí o que eu como e a quantidade, se depois
na vida adulta a gente perde isso, a gente não tem esse controle, a gente não teve esse controle quando criança. Essa moçada de 30, 40 anos para cá, que houve essa mudança brusca, né, na maneira de nós nos alimentarmos, elas têm como recompor isso? Tem. Ou ela já está, vamos dizer, estragada, né, entre aspas, por causa da alimentação passada? Não, a gente consegue fazer um trabalho de mudança de comportamento, de fazer a pessoa resgatar esses sinais internos. Então, se a gente resgata aí os nossos sinais de fome e de saciedade, a gente começa a perceber quais são os alimentos que realmente nos fazem bem. A gente consegue entender que se eu como determinado alimento, aquilo ali não me faz tão bem, me causa um mal-estar. Se eu como esse alimento, ele me causa uma dor, me causa algum tipo de problema. Sim. Então, na vida adulta, a gente consegue modificar esse comportamento. É claro que toda mudança de comportamento, ela leva um pouco mais de tempo. Seria muito mais fácil a gente não precisar mudar isso aí. Mas sim, tem como mudar e a gente tem resultados incríveis, mesmo com adultos. Nós vivemos hoje a era de tudo fabricado, de tudo colocado com muita facilidade na nossa mão, né? O velho costume do alho, né, da cebola, do salzinho, da salsa, da cebolinha, né, e outros mais que herdamos, inclusive, vindo do apetite dos nossos vovós, portugueses, italianos, né, mais no sul, o pessoal, Alemanha e países em volta ali e tudo mais. Nós perdemos muito disso aí. O que é que tem de concreto nisso que seria nutricional, a ponto de você não sentir a tal fome oculta? Bom, o ideal para a gente, para não sentir essa fome oculta, é justamente resgatar esses hábitos. O hábito de cozinhar, de utilizar comida de verdade. Aquilo que a gente pega aí numa horta, que a gente tem numa plantação, que a gente consegue comprar de mais natural possível, que não venha dentro de uma embalagem com um prazo de validade, que venha fechado a vácuo ou que esteja escrito rico em nutrientes que foram adicionados. O ideal seria que a gente consumisse mais esses alimentos naturais. Se a gente tiver uma base de alimentação onde a gente consuma mais esses alimentos, a gente fica mais distante de ter a fome oculta. E aí o excesso de alimentos industrializados não cabe aí dentro dessa alimentação. É claro que na atualidade a gente vive numa população, numa geração em que não tem tempo para se perder. Ninguém tem tempo mais para se perder. Só que as pessoas associaram o ato de cozinhar, de preparar os alimentos também como uma perda de tempo. E não é. Isso é essencial, porque sem saúde a gente não faz nada. É mais fácil ir no self-service, né? Exatamente. E já escolheu o que você quer comer ali e quase sempre você lota o prato além do necessário, né? Exatamente, come-se com os olhos, né? E aí a pessoa acaba consumindo mais do que deveria e normalmente nem são alimentos tão completos nutricionalmente. Vamos nos apegar agora à verdadeira fome oculta e às consequências. Se você me permite, eu vou colocar um vídeo, gostei do vídeo, né? Peguei parte dele, ele é da DSM Nutrição, que trabalha exatamente com produtos que se diz nutricionais, né, para serem acrescentados na nossa alimentação. E ela fez um vídeo muito interessantíssimo, né, falando exatamente isso. Mesmo onde não se passa fome, a fome oculta se faz presente, que é verdadeiro. Coloca aí, por favor. Para manter-se em forma e saudável, você precisa manter uma alimentação equilibrada, que inclui vitaminas e minerais essenciais. Mas e se sua dieta consiste principalmente de alimentos básicos, como arroz, pão ou milho, uma vez que outros alimentos não estão disponíveis ou não são acessíveis? Se este for o seu caso, você encontra-se em risco de desenvolver a chamada fome oculta, uma deficiência de micronutrientes essenciais. Embora muitas vezes invisível, a fome oculta afeta negativamente a saúde e o desenvolvimento, e, em última instância, o bem-estar econômico. Cerca de 1/3 da população mundial sofre de fome oculta, a maioria em países em desenvolvimento. Isso representa mais do que as populações da Europa, Américas e Austrália juntas. O impacto da fome oculta começa cedo.
As deficiências nutricionais durante os primeiros 1000 dias, entre o início da gravidez de uma mãe e o segundo aniversário do seu filho, prejudicam a capacidade da criança crescer adequadamente, aprender e, em última análise, atingir o seu pleno potencial. Isso pode ser devastador para a saúde a longo prazo e, finalmente, para o crescimento e prosperidade da sociedade. Felizmente, o mundo está lutando contra a fome oculta. Há quem diga, por exemplo, que não se deveria comer carne. Né? Que freia aí nesse aspecto. Nada contra de quem gosta, né? De partir só para o verde, coisa semelhante, mas a saúde não precisa da carne também? Também, a gente precisa de um equilíbrio. Nada que seja em excesso ou que seja reduzido a sua quantidade vai nos fazer bem. Então, a gente precisa ter um equilíbrio. E o consumo da carne também não foge disso. O problema está quando as pessoas trocam aí a base da alimentação, que seria, a gente tem como base de energia os carboidratos, somente pela carne. Porque aí muito tem se falado aí nessas novas dietas que a base é a carne. O excesso dela também vai nos fazer mal. A gente tem uma dificuldade de digerir mais a carne do que os outros alimentos. Então, assim, colocar um excesso de carnes dentro do nosso organismo gera aí uma dificuldade para a digestão, evita a absorção de outros nutrientes. Nessa questão aí, nós vivemos hoje uma epidemia obesa. Sim. Né? Que é o que você mais encontra por aí, inclusive aqui. Né? E aí, resultado, não faltam aquelas miraculosas sugestões de emagrecimento e tudo mais. Entre uma delas, e há quem os defende com unhas e dentes, né? Existe aquela da dieta onde você só come carne. E aí, o que acontece? Aí a gente vai gerar, provavelmente, uma fome oculta, porque a gente está suprimindo do organismo, né, os outros nutrientes. É claro que a carne ela também é rica em muitos nutrientes. Tem nutrientes que a gente só encontra ali em maior quantidade, com melhor absorção na carne, que é o caso da vitamina B12. A gente encontra um meio mais fácil de absorção através da carne. A gente consegue fazer ela sintética? Consegue. Mas a absorção de melhor qualidade vem das carnes. Mas o que acontece? As pessoas se iludem muito com essa questão da alimentação, de achar que a gente colocar um tipo de alimento só vai ajudar a emagrecer. É claro, o organismo, em primeiro momento, ele vai sentir falta daquilo ali. E ele tenta se readaptar, se reorganizar. E como forma, ele causa o emagrecimento. Mas esse emagrecimento nem sempre é um emagrecimento saudável, adequado. E aí a pessoa acaba depois voltando a consumir esse alimento em maior quantidade e ganhando mais peso do que perdeu. Quais são as principais causas de uma fome oculta que ela venha provocar e que você sinta que está faltando alguma coisa ou que você não está bem e possivelmente seja provocado pela fome oculta? Então, de imediato a gente não tem os sintomas. Então, não dá para descobrir a fome oculta logo no início, a não ser que essa pessoa tenha um acompanhamento e aí ela esteja sempre fazendo exames periódicos. Mas se ela comeu errado o tempo todo? Exatamente. Se ela vem com uma alimentação errada há muito tempo, ela começa a ter os sintomas que são os sintomas das deficiências de vitaminas e minerais. Queda de cabelo, a pele fica mais frágil, a gente tem mais feridas pela pele, a tendência é que a pessoa tenha dificuldade de concentração, sinta dores musculares, cãibras, tem essa questão de sentir fome sem saber do que. Então, a pessoa acabou de comer e aí ela está sentindo uma fome que ela não sabe o que ela quer comer, mas ela está com uma fome. Essa questão também da qualidade da unha, tudo isso é uma causa da fome oculta. Fadiga em excesso, então muitas pessoas hoje em dia têm uma fadiga em excesso e elas não sabem descrever. Acorda-se com sono, passa-se o dia com sonolência e ela não identifica que isso vem de uma alimentação inadequada. Ela acha que isso é porque, eu dormi mal essa noite. Só que isso, de repente, vem dessa fome oculta, que é essa carência de nutrientes por um longo tempo. Aí o que ela tem que fazer? Tem que botar 350 potinhos ao seu lado e pegar, isso aqui é vitamina A, isso aqui é vitamina B, esse aqui é vitamina C, e existe, isso aqui é selênio, isso aqui é...
É isso que ela tem que fazer? Não, na verdade, para se tratar a fome oculta, imediato o que se faz é melhorar a qualidade da alimentação. Então, a gente tem que ter uma alimentação aí rica em alimentos como frutas, verduras, as carnes mesmo, os ovos, os lácteos. Então, a gente tem essa alimentação rica em nutrientes verdadeiros, que a gente tem esses alimentos prontos, próprios para consumo, sem passar aí pela mão da indústria. Primeiro é isso que se faz. E aí, após a avaliação de um profissional, caso seja necessário, aí sim, entra-se com os multivitamínicos e os poliminerais para poder repor. E aí é cada caso um caso, é uma avaliação individualizada. Existe um exame específico que avalia, por exemplo, a deficiência nutricional? A gente tem exames para as carências nutricionais. A gente consegue avaliar aí se está com deficiência de quais as vitaminas que estão em deficiência. E a quantidade aí, para a gente saber quanto a gente precisa suplementar, quanto a gente precisa repor dentro de cada indivíduo. Existem esses exames. Aquele exame que já teve um pouquinho mais de participação aqui no Brasil, né, que pega o cabelo e manda examinar. Aquilo lá funciona, não? Você chegou a experimentar, não? O exame genético? Sim, não. Se você manda fazer o teste e aí ele apontaria as suas deficiências. Bom, Que tipo de medicina usa muito isso aí? Sim, eu não tenho conhecimento sobre esse exame especificamente. Sim. Mas, assim, imagino que mais adequado seria a gente fazer esse teste através do sangue, porque ele que circula por todo o organismo, né? E através dele a gente consegue dosar com mais precisão aí o que realmente está faltando. Quais são as principais deficiências apontadas, geralmente, nesses exames? Que você tem convivido e as pessoas te levando os resultados, o que é que mais tem aparecido ali? Em primeiro lugar, o que ganha é a falta de vitamina D. E aí a falta de vitamina D passa despercebida. Paramos de tomar sol e ainda enchemos a cara e as partes descobertas com esses, como é que chama? Protetores solares. Sim, exatamente. A gente deixou de tomar sol, deixou de consumir os alimentos que nos ajudam a absorver essa vitamina. E aí a gente se distancia mais disso aí. A gente tem um excesso de proteção quanto a isso, quanto ao sol. E a gente tem um excesso de falta de vitamina D, né? Então a gente não está absorvendo a vitamina D como deveria. O que acontece com o organismo nessa ausência aí? Então, a vitamina D ela é responsável por fixar o cálcio nos nossos ossos. E aí, grande parte do que acontece são os casos de osteoporose, essas fraturas ósseas. A gente tem também aí o aumento da fragilidade das nossas articulações, justamente pela falta do cálcio aí dentro dos ossos. Eu tenho percebido que algumas pessoas têm mais reclamado sobre esse aspecto e não estão na terceira idade, como a gente chama, né? Não chegaram lá na velhice para começar a osteoporose, falar um pouquinho mais alto. Tem feito isso em pessoas de meia idade e às vezes até mais jovem. Isso seria um tipo de deficiência? Sim, é claro que a gente avaliaria isso aí de uma forma individualizada, mas é muito comum cada vez as pessoas mais jovens estarem com essas deficiências. Então, quando a gente tem essa deficiência de vitamina D, a gente vai causar aí tanto a questão de deficiências hormonais, da fixação do cálcio, e cada vez mais jovens as pessoas vão ter esses problemas. Você falou do complexo B, né? Que a carne geralmente proporciona, não sei se um ou vários tipos de B. Sim. Né? Ele aparece, por exemplo, nesses exames? Sim, a gente pede exames específicos para cada tipo de vitamina. Sim, mas ele é um dos mais citados ou não? Na verdade, a gente tem muita carência de vitamina B12 quando a pessoa para de consumir a carne. E aí a tendência é que as pessoas parem de consumir a carne, mas não saibam repor na alimentação como é que eu vou suprir essa necessidade aí das outras vitaminas. Então, ela acaba tendo um déficit de todas as vitaminas, principalmente a vitamina B12, justamente por conta do consumo da carne. Mais algum tipo de apresentação da pessoa que tem fome oculta, que esteja entre esses principais aí? Das deficiências, a gente Sim. tem também a deficiência de vitamina A, que ela é muito importante aí para a saúde ocular. E aí, para manter a saúde ocular de maneira saudável. Então, quando a pessoa tem a fome oculta, da falta de nutrientes também é a vitamina A, que é o retinol. E ela vem de onde? Ela normalmente vem dos vegetais de cor alaranjada. E aí você fica todo amarelado, né? Minha mão estava toda amarelada e eu
Porque eu ando aí comendo demais. Exatamente. Quando se come demais, a gente percebe aí, a palma da mão fica amarelada, às vezes o rosto. Não fica... é impressionante isso, É né? impressionante. O excesso também não é interessante, mas a carência aí gera um problema muito sério, que são os problemas de vista e de visão, né? Esses problemas mais sérios de visão. Vamos voltar um pouquinho para a criança, né? O adulto talvez sinta mais e tenha maneiras melhores de te explicar o que ele está sentindo e, consequentemente, você vai tentar buscar uma solução nutricional. Agora, a criança quase sempre não vai saber explicar. Até porque o gosto dela hoje é totalmente diferente de quando eu pelo menos, era criança, né? Hoje a vontade é de comer os salgadinhos mesmo, tudo que está nos pacotinhos e coisas semelhantes. Como é que a gente deve agir com a criança? É através de exame que se chega à conclusão? Como é que a gente acompanha a criança? Então, o ideal para a criança é difícil já fazer exames de sangue em criança, né? Por ser uma coisa mais agressiva. Claro. Então, a criança se sente um pouco acuada quando precisa fazer isso. Então, o ideal com criança é que a gente ofereça para ela uma alimentação rica em nutrientes, uma alimentação diversificada e que a gente tente restringir esses alimentos industrializados para algumas ocasiões, para que não precise fazer a criança passar por isso. Caso a criança já esteja apresentando esses sinais de deficiência de nutrientes, que aí, no caso, os primeiros sintomas em crianças que aparecem normalmente é o baixo peso, esse déficit de crescimento que é acompanhado pelo pediatra aí ao longo das consultas. A gente tem também esses problemas de pele muito recorrentes em crianças e aí, normalmente, por falta de vitaminas. Quando se observa isso aí sim, faz os exames para ver como está, dosar e, se for necessário, também entrar aí com esses polivitamínicos e poliminerais. Mas a primeira opção é sempre uma alimentação adequada. O grande drama, eu acho que é fazer com que a criança não se acostume a comer determinados alimentos. Raramente a meninada hoje está comendo fruta, né? Sim. E quando come, você tem que, como diz o outro, haja leite condensado, haja açúcar aos borbotões, né? Verdade. Minha vizinha, por exemplo, estava contando que a neta, pessoal, salada de fruta eu só gosto da vovó, porque tem caldinho. Aí você foi ver qual era o caldinho, né? A mamãe foi ver para fazer a mesma coisa. Era leite condensado, mais creme de leite e tudo mais. Quer dizer, isso faz mal para a criança também em excesso, né? Faz. Eu costumo dizer que a criança, ela nasce como um disco rígido sem nada. Então, um pendrive está vazio. E aí é a hora de você começar a colocar as informações necessárias aí. Então, desde criança, quando a criança tem uma boa introdução alimentar e que ela não é apresentada para esses alimentos industrializados desde cedo, a tendência é que ela consiga consumir esses alimentos de uma forma mais natural. Então, assim, quando você apresenta para a criança o açúcar, obviamente que as coisas que não são doces vão ser rejeitadas pela criança. Quando a criança rejeita, qual é a tendência dos pais? Ele não gosta. E aí, não apresento mais. Paro de ofertar para a criança. E a fruta tem muito essa característica. Apesar de doce, algumas muito doces naturalmente, outras a característica dela é ser ácida. E aí a criança rejeita, e aí os pais tendem a fazer alguma coisa para que eles aceitem. E aí acrescentar açúcar. A TV Brasil, que gosta de fazer matérias mostrando esses tipos de deficiência e tudo mais, fez uma bela matéria, não é coisa recente, mas aproveitável. Vai aparecer, inclusive, uma nutricionista, me parece que, na época, ela era presidente acho que da associação ou coisa semelhante, né? Que engloba os nutricionistas. Quero crer que já não seja mais, mas aceite da mesma maneira, porque o nutricionista, ela continua sendo. Coloca essa matéria da TV Brasil, que mostra que, sem fruta, verdura e legume, vem mesmo a tal, e ela chama de síndrome, hein? Da fome oculta. Coloca aí. Nem precisa pesquisa para dizer, o brasileiro sabe que se alimenta mal. Eu mesmo não me alimento bem. Muita besteira, esses fast food, comida rápida, muita comida industrializada,
falta de tempo, às vezes. Se for para balancear, eu tô mais para besteira do que para a parte saudável. No dia a dia, cereais, carnes, pães e bolos costumam ser os preferidos. Eles são importantes já que fornecem a energia para o corpo, mas não devem ser os únicos em uma dieta saudável. Folhas, verduras e frutas precisam ser incluídas. Elas são fonte de vitaminas e minerais. A falta dessas substâncias provoca o que especialistas chamam de fome oculta. A Organização Mundial de Saúde aponta que 1 em cada 4 pessoas no mundo sofre com o problema. No Brasil, as faltas de cálcio e de vitamina D são as mais recorrentes e favorecem a incidência de doenças como a osteoporose e a pressão alta. O consumo de vitaminas e minerais em cápsulas e outros suplementos pode ser recomendado para corrigir as deficiências, mas não deve ser a regra. A mudança de estilo de vida e de hábito alimentar é muito mais importante para a pessoa não ficar tomando suplemento pro resto da vida. Uma dieta equilibrada continua sendo a melhor opção para a saúde. Lucas é um exemplo. Há 2 meses abandonou os rodízios de churrasco e de pizza e perdeu 30 quilos. Meu colesterol baixou, outros resultados que tive em exames também melhoraram já nesses 2 meses. Estou dormindo melhor, estou estudando melhor, então os benefícios, no meu caso, vieram bem imediatamente. Ele entrou exatamente onde eu quero dar sequência agora, que faz parte do tema do nosso programa, que é exatamente alimentação e cérebro, Você viu? Perdeu 30 quilos, abandonou bastante a carne e mudou de vida. Não é impressionante isso? É impressionante. A alimentação ela é capaz de melhorar muito aí essa questão da nossa disposição ao longo do dia, A obesidade está quase que crônica, lamentavelmente. Hoje nós precisamos mais do que nunca assimilar o que ela tem feito, não só para o organismo em si, hipertensão quase sempre, diabetes tipo 2, eu estou falando de mim mesmo, certo? E a gente precisa mudar um tanto quanto a nossa maneira de ser. Afeta aqui também. Muito. Até que ponto? Então, a obesidade, como você falou, quase que crônica não. A gente já considera a obesidade uma doença crônica. Já é crônica. Já é uma doença crônica, justamente pelo fato de que se a pessoa, mesmo ela emagrecendo, chegando num processo de emagrecimento, ela passa a vida inteira tendo que cuidar para não retomar o peso antigo. Então, como o alcoólico anônimo. Exatamente. Mas o evitar. Sempre. Exato. O alcoólatra, o portador de alcoolismo, primeiro ele aprende a dizer que ele é, mesmo não estando usando, Sim. E aí ele evita sempre o primeiro gole, porque se tomar o primeiro, vai tomar todos que deixou de tomar antes e tomará os do momento depois também. A comida é a mesma coisa? Exatamente. A pessoa que passou por um processo de obesidade, ela precisa estar sempre vigiando para não voltar. E aí é um cuidado diário e para sempre. Então ela se tornou uma doença crônica por conta disso aí. A gente tem aí na alimentação, principalmente essa questão do prazer, é sempre muito envolvido ao prazer. Então, se alimentar faz parte do social, principalmente da população brasileira. Quem não se reúne aí no almoço de família aos domingos para comer? Normalmente, todas as rodas sociais, as questões sociais estão envolvidas com a questão da alimentação. Então, ela tem essa questão do prazer. E aí, tratar a mente em relação ao alimento é muito importante. Porque de nada adianta a gente chegar para o indivíduo e falar, olha, você precisa parar de comer porque você precisa emagrecer. Isso não funciona, não tem funcionado, senão nós não teríamos chegado aos números tão exorbitantes de pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, agora começou a se tratar essa questão da mente e fazer a pessoa entender qual é a relação dela com o alimento. Por que eu como esse alimento? Qual é o motivo de consumir esse alimento? E aí, a partir do momento em que a gente consegue fazer a pessoa ter consciência do porquê ela come, aí sim a gente consegue modificar essa relação dela com o alimento. Sim, mas o que é que ela provoca em termos de cérebro, que a gente possa perceber que está faltando alguma coisa, ou que você está se perdendo, ficando fora do eixo, como eu gosto de falar, para mim mesmo, e que você teria que mudar a alimentação. Quais são os sintomas disso? Normalmente existe essa questão da fadiga, então a pessoa está sempre muito cansada, muito indisposta para realizar as atividades diárias. E a falta de uma alimentação adequada, o primeiro sintoma que a gente sente é essa fadiga, conhecida como fadiga crônica.
A É o pessoa cérebro te parando? É o cérebro te parando. Então, assim, você não está me dando alimento suficiente, o que eu preciso fazer? Quando eu preciso economizar energia, o que a gente faz em casa? Apaga as luzes. Reduz o consumo de energia. E no corpo não é diferente. Então, assim, a gente vive com energia. Se você não está me dando energia suficiente ou essa energia não tem qualidade nutricional, eu vou começar a apagar as luzes. Então, você vai ficar um pouco mais cansado, vai começar a se movimentar menos, porque assim você gasta menos energia. Já que você não me fornece, eu economizo. E aí ele começa a apagar as luzes, te manter um pouco mais calmo, mais lento, mais devagar. E aí você entra num ciclo. Você não tem disposição, o que você faz? Passa mais tempo deitado. Se você passa mais tempo deitado, você tem menos disposição ainda. E aí a alimentação entra nisso não como prioridade, porque fazer uma comida, preparar uma comida, requer tempo e um pouco de disposição. Então, se eu não tenho disposição para preparar o alimento, o que é que eu como? Industrializado. Aí você vai ouvir, por exemplo, nós não estamos ouvindo, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo agora falam, poxa, mas eu como bem, eu estou bem e estou cansada. E agora? Exatamente. Mas o que seria esse comer bem? Porque as pessoas associam muito o comer bem com não me falta alimentos em casa, Sim. Eu não tenho carência de alimentos. Mas qual é a qualidade nutricional desse alimento? Será que realmente eu estou consumindo alimentos que me suprem essa necessidade de vitaminas, de minerais, de energia? Ou eu estou consumindo alimentos que são alimentos com calorias vazias, que não estão me suprindo essa necessidade de nutrientes? Então, assim, o comer bem não necessariamente quer me dizer sobre o volume ou sobre a qualidade de que aquele alimento foi preparado. A qualidade que eu digo é se é um alimento que foi feito com produtos de primeira qualidade, produtos caros, importados. Não é isso que me diz que é uma boa alimentação. Uma boa alimentação ela precisa ser rica em nutrientes e isso não me diz nada sobre o preço, porque comer bem aqui no Brasil é barato. A gente consegue aí, a gente tem uma grande variedade de produtores agrícolas, de alimentos naturais, então isso torna-se barato para a gente consumir. Mas a gente não considera isso como uma boa alimentação. Somos brasileiros e gostamos de comer bem e de preferência que seja barato, né? Exato. Cita para mim alguns alimentos que não pode faltar na mesa do brasileiro, que é imprescindível para que ele não fique dentro dessa tal fome oculta. Em primeiro lugar, a gente tem as frutas e os vegetais, as verduras, né? De maneira geral, todos eles. Eu não posso nem te dizer um específico. Ah, esse alimento aqui é mais rico, vai te ajudar. Todos eles. A gente tem aí uma sinergia. Então, quando a gente consome uma fruta, a gente absorve aí dela não só os nutrientes, a gente absorve aí a quantidade de água, tudo necessário aí para um bom funcionamento do organismo. E hoje está fácil você achar qualquer tipo de fruta, né? Exatamente. É impressionante. Há alguns anos atrás, décadas atrás, você comia uma manga na safra. Ou seja, naquele momento, final de ano, comecinho de ano. Não é isso? Sim. Hoje, o ano inteiro, você tem ela à disposição. Sim. Quem visitar ali a região do Vale do São Francisco ali, vai ver como é que se produz uva o ano inteiro, né? Sim, verdade. Pera, maçã, manga e outros produtos mais. Além da facilidade de importação que se tem hoje e tudo mais, né? Sim, verdade. Hoje a gente tem uma variedade muito grande de frutas, uma disponibilidade grande dessas frutas. É claro que o ideal seria que a gente consumisse essas frutas no período da safra. Por quê? A fruta está mais saudável nesse período, o vegetal está mais saudável nesse período. A tendência é que se use menos agrotóxicos, que ele tenha mais suculência, mais sabor e que ele esteja até mais barato. Visto que sempre a preocupação é quanto ao preço. Então, a gente encontra mais barato. Mas, fora isso, a gente consegue ainda assim consumir morango no início do ano, ao invés de ter que esperar aí o mês de agosto, de julho, para poder consumir. Conseguimos consumir, sim. Então, assim, o ideal é que que não falte na nossa alimentação os vegetais. Metade do nosso prato precisa ser de vegetais, tanto crus quanto cozidos, de frutas. Então, a gente precisa ter uma alimentação rica nesses alimentos que nascem em árvores, que nascem em hortas, que são os produtos... Aquela história do prato colorido é verdadeira, é? Sim, é bem verdadeira. Eu sempre recomendo aos pacientes que metade do prato, da refeição que você for fazer, metade dele precisa ser de vegetais. E aí são vegetais crus, cozidos, mas metade dele. Então, hoje eu consumo esse prato desse tamanho, independente do tamanho do seu prato. Metade dele precisa ser de vegetais. E aí a outra metade a gente subdivide entre os carboidratos, que aí pode entrar o arroz, pode entrar uma massa, pode entrar um tubérculo.
que aí são as batatas, mandiocas. Outra parte vai ser de feijões e leguminosas de maneira geral, então a gente tem feijão, lentilha, grão de bico, e outra parte de proteína animal, que no caso é a carne. No caso dos vegetarianos, a gente entra aí ou com uma preparação, com uma carga proteica mais de proteína vegetal, ou a gente aumenta aí essa proteína vegetal, que no caso são as leguminosas. Mas metade do prato vai ser de vegetais. Então, isso tem que ser um prato colorido. Não pode ser metade só de alface, não pode ser metade só de tomate. É realmente ter cor ali naquele prato, que aí a gente supre toda essa necessidade de vitaminas. Cada um é cada um? Ou há uma base de peso, por exemplo? Estou falando em peso porque, ultimamente, a gente come mais no self-service do que dentro de casa. Principalmente quem trabalha, né? E graças a Deus que o self-service também parece que se adaptaram à realidade da necessidade humana. Você chega, você tem lá um buffet enorme de legumes e verduras, à la vontade para você escolher. Não falta, por exemplo, leguminosas, 2, 3 tipos diferentes, né? Você encontra arroz do jeito que você imaginar, ele branquinho, ele integral. Como é que a gente imagina um peso ideal de comida? Fazendo o que você falou, coloridamente falando. Então, a gente não consegue generalizar um peso ideal de comida para as pessoas. Sim. Cada um tem um organismo e tem um tipo de fome. Até nós mesmos não sentimos a mesma fome todo dia. Não é todo dia que você consome a mesma quantidade de alimentos. Então, assim, não dá para a gente determinar um peso ideal. Mas o que eu sempre falo é que a gente precisa parar, mastigar com calma, prestar atenção ao alimento para que você perceba quando você está saciado. Estar saciado é diferente de estar cheio, porque a pessoa normalmente acha que o momento de parar de comer é aquele momento em que parece que a comida já está aqui. E não é esse o momento. O momento de parar de comer é quando você não sente mais fome. E fome é aquela característica, a gente sente o estômago roncar, sente um leve desconforto, e aí a gente se sente saciado quando a gente não sente mais fome. Não tem aquela história dos 20 minutos? Em que você acabou de comer, deve esperar um bocado, mesmo ainda aparentemente com fome? Sim. Porque senão, doutor Ernesto, não sei se você chegou a conhecê-lo, Ernesto Silva, pioneiríssimo de Brasília, né? Pediatra, e aí perguntava, magrinho, serelepe, morreu nos 100 anos de idade, né? O doutor Ernesto ensina aí como é que... Ele falou assim, é fácil, levante da mesa com fome. Porque geralmente a gente come demais, porque a fome só passa 20 minutos depois. Ele explicava isso. É verdadeiro isso? Sim, a gente demora um tempo para chegar a informação do nosso estômago para o nosso cérebro, para dizer, olha, já estou satisfeito, chega. Então, o que é o ideal? Claro, se você come muito rápido, você vai esperar um tempo para ver esse período de saciedade chegar. Caso contrário, se você consiga fazer isso, o ideal é que você mastigue com mais calma. Então, você vai sentar à mesa, esquece os aparelhos eletrônicos, se concentra no alimento, mastiga com calma. Hoje, hein? Exatamente. Olha, nós temos uma cozinha aqui, não vou sair do âmbito do nosso, não. Né? A gente senta lá, mas cada colega que senta está com um celular do lado e é uma garfada e uma cutucada no celular, né? Barbaridade. Exatamente. Né? Aí é a questão de tentar mudar o comportamento. E isso é uma coisa que leva um tempo e precisa realmente de um certo esforço, porque mudar um hábito não é algo fácil. Mudar um hábito leva realmente tempo. Dizem por aí que a gente precisa de 20 dias, e tem gente que 20 dias não é suficiente para mudar um hábito. Não vai mesmo. Então, a gente precisa realmente se esforçar para mudar isso aí. Mas, assim, uma alimentação onde você mastiga bem, a tendência é que você consuma menos alimentos. Então, para saber o tanto que você precisa comer, você precisa se reconectar de novo com aquele momento, com o momento de comer. Então, mastigar bem os alimentos, prestar atenção às texturas, colocar texturas diferentes no prato também ajuda a melhorar a saciedade. Normalmente, alimentos muito cozidos são muito fáceis de engolir e aí a gente come uma quantidade maior. Quando você passa mais tempo mastigando, aquilo ali te dá um pouco mais de trabalho e você tende a consumir menos o alimento. E a ideia também de passar esse tempo após a refeição, aguardando aí o cérebro ser informado de que você está satisfeito, também funciona, principalmente para quem não tem tempo, porque a gente também não pode generalizar. Alguns têm tempo para comer e outros, infelizmente, têm uma vida corrida demais que não se permite isso. Então, o ideal seria realmente aguardar aí um tempo para o organismo ser informado de que você está satisfeito.
Tem pessoas que comem muito e são magras, né? Tem pessoas que não comem tanto e são gordas. Como é que a gente faz para equilibrar isso aí? Então, como é que a gente equilibra essa questão? Nem todo mundo que a gente conhece que come bem é gordo. Sim. E nem todo mundo é magro. Então, assim, nós temos aí essa diferença no organismo e as pessoas, muitas vezes, elas vão modificando o organismo por forma voluntária. Então, o excesso de dietas restritivas, esse excesso de vou deixar de comer arroz, porque arroz engorda, parei de comer o arroz. E aí a pessoa entra numa dieta muito restrita de nutrientes e de calorias, a tendência é que ela vá reduzindo aí a taxa metabólica basal, que é quanto de energia o organismo precisa para se manter vivo. Quanto mais você reduz essa taxa, vai acontecer isso, você vai comer um pouquinho e vai engordar. E aí a pessoa chega e fala, às vezes muito obesa, chega e fala, mas doutora, mas eu não como nada. Eu como muito pouco, todo mundo da minha família vê que eu como pouco e eu só tenho engordado. E aí a gente vai ver o histórico de dietas, normalmente a pessoa já fez todos os tipos de dietas possíveis e impossíveis, e aí ela desregulou o organismo dela, desregulou o metabolismo. E aí depois que desregula o metabolismo, a gente consegue reverter? Consegue, mas é um processo mais longo e mais demorado. E aí a gente está numa geração em que as pessoas não têm tempo para nada. Ela não tem tempo para esperar um emagrecimento, para esperar aí um ganho de massa muscular. Tudo as pessoas querem de imediato. Sim. E aí elas entram de novo em mais dietas mirabolantes, né? Dietas de, faz essa dieta, perca X quilos em 20 dias, em 5 dias. E aí elas vão cada vez mais desregulando aí o organismo. Então, quanto mais dieta restritiva a gente fizer, mais a gente vai desregular o organismo e comer menos e engordar. Todo alimento é bom? Ou existem aqueles que a gente não deveria comer de jeito nenhum? Então, de maneira geral... Falando geralmente, de maneira geral, de nós brasileiros consumirmos. Todo alimento ele é bom. Ou ele vai suprir as nossas necessidades fisiológicas, ou ele vai suprir ali uma necessidade afetiva, emocional. Porque a gente já sabe hoje que a gente não tem só o comer para suprir a nossa fome física. A gente tem também a fome emocional, a gente tem também o alimento como forma de suprir ali essas questões mais emocionais. Então, eu estou estressado, fiquei cansado, muitas vezes o alimento é usado aí como válvula de escape. Então, assim, todo alimento é bom de alguma maneira. A questão é que nós não sabemos nos comportar perante o alimento. Então, a gente pega os alimentos que muitas vezes são usados aí para suprir essa fome emocional e consome eles em excesso. Não sabe o quanto consumir nem como consumir aquilo ali. Para a gente encerrar, partindo do princípio que boa parte dos alimentos que nós deveríamos ou que consumimos seriam ocos, né? Porque foram desenvolvidos, foram pesquisados, foram misturados. Antigamente um pepino era comum desse tamanhozinho assim, né? Hoje você pega, parece uma bucha, né? E vai partir desse princípio. Os complementos podem ser usados, desde que analisados e diagnosticados pela nutricionista? Então, quando acompanhado por um profissional, ela vai avaliar exatamente qual é o momento de entrar com o complemento e se existe essa necessidade. Mas como eu já havia falado, o ideal realmente é que a gente tenha uma alimentação equilibrada para que a gente não precise entrar com isso aí. Afinal de contas, ninguém gosta de ter que tomar uma cápsula, tomar uma medicação, tem sempre aquela sensação de que está tomando um remédio. Então, esse controle aí da alimentação evita que a gente tenha que acrescentar esses complementos na alimentação. Eles são uma opção? São. A depender do caso. Então, se eu tenho realmente uma pessoa que tem uma dificuldade de acesso ou tem uma má absorção intestinal, a gente pode entrar aí com algum tipo de suplemento aí para conseguir equilibrar aí o organismo da pessoa e que ela não tenha essa carência de nutrientes. Sulfato ferroso, B12 que você citou. Sim, aí, exatamente. E outros mais. A depender do caso, a gente vai entrar com essa suplementação para que a pessoa não fique com a deficiência, porque aí, no caso, seria melhor a suplementação do que a deficiência desses nutrientes. Como é que eu faço para encontrar a Camila Pedrosa? Bom, eu atendo na clínica Viver Nutrição e Gastronomia, que fica em Taguatinga. E aí, lá na clínica, a gente tem tanto a parte de consultório quanto uma cozinha. E aí, a gente oferece aí para as pessoas a consulta nutricional e as Parece oficinas. que tem um site também, né? Tem o site www.vivernutriçãoegastronomia.com.br.
E temos o telefone para entrar em contato, que é 2017 2747. 2017? 2747. Ambos apareceram na telinha ali, tanto o site como o telefone. Ok. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Tudo bem. Vamos aprender essa história de não ficar passando fome, mesmo comendo bastante, não é mesmo? Exatamente, aprender Essa a lidar com os alimentos. Fome oculta. Exato. Obrigado. Eu que Muito agradeço. obrigado. Obrigado pela sua atenção. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Mas o que é importante é, né? Você às vezes não sente aquela vontadinha de comer um determinado alimento? Talvez seja o seu organismo dando um toque para você, né? De que há uma deficiência. Eu recebi um toque desse há muito tempo atrás. Vontade de comer doce, embora não seja fanático por doce, viu, doutora? Não sou muito chegado, né? E aí, exatamente, um médico especialista mostrou que a deficiência estava não no doce em si, que geralmente é feito com açúcar branco, que não tem mais os micronutrientes que deveriam ter. E aí um pedacinho, um naco de rapadura, todo dia de manhã cedo, resolveu o problema. Grande abraço. Grande abraço também.